Bom dia a todos, estamos novamente aqui gravando. A primeira parte ficou muito grande, então resolvi separar em duas, pelo menos. Vamos resolver agora uma corrida de problemas e depois a parte da abertura italiana. Já estão vendo ali o compartilhamento da tela. A minha melhor pontuação eu fiz anteontem, que foi 45 problemas resolvidos, começando dos mais simples para os mais avançados. E hoje nós vamos pensar aqui junto com a Maria e com o Felipe como que a gente pode resolver esses exercícios de tática aqui do chess.com. Vamos jogar então. Tem 3 modos, 3 minutos é bem rapidinho, então não vai dar. 5 também é quanto mais rápido melhor. Então vamos no sobrevivência, que não tem ritmo do tempo. Olha lá, mas que começa aqui, no ritmo normal do puzzle, onde nós temos o tempo que quiser e 2 erros é possível. Agora o terceiro já perde e acaba a sequência na hora. Então jogam as brancas, como está escrito aqui em cima, sempre vai passar a corzinha para nós. E a gente tem que achar o melhor lance da posição. Pode ser um checkmate, pode ser um ganho de peça, ou uma defesa, enfim, o que der para fazer na posição, a gente tem que analisar ela e resolver. Consegue enxergar aí qual que é o melhor lance para as brancas? Nessa primeira aqui, que é o mais fácil de todos. Vai começar. Esses exercícios são difíceis, hein? Já vou avisando para vocês, a gente vai ter que estudar bastante. É o que eu gosto, eu pratico bastante eles, quase todo dia, quando tem disponibilidade. Só que não é fácil. Agora eu vou pedir se vocês puderem participar mais ativamente aí. Seria interessante vocês irem sugerindo lances. Eu sugeriria. Calma aí, que coordenada é um assunto difícil aqui. Né? Eu deixei as coordenadas ocultas. Deixa eu colocar aqui. Tá, coloquei por dentro para não diminuir o tabuleiro. F8, torre F8. Torre F8, muito bem. Então, aqui o nosso rei dá um suporte e o peãozinho atrapalha. O rei dele não consegue subir. A única jogada foi cobrir com a dama, né? Entregar. E quando a gente colocar a torre aqui, perceba que essa linha inteira vai ficar cortada e o rei também não vai ter para onde sair. Então, é checkmate. Muito bem, acertamos o primeiro exercício. Aqui vai ter nossa pontuação. E aqui tem Vzinho, significa que a gente acertou, e 168 é o rating do problema. Então, rating é aquela medida lá que eu tinha comentado na gravação anterior, e muitos têm já aqui no chess.com, não sei se aparece. Aqui eu estava vendo umas partidas, eu já mostro para vocês. Esse é um blog na abertura italiana. Ó, no rating, um jogador mais fraquinho tem 470 de rating, contra um de 456. Um jogador um pouquinho mais forte, aqui em cima, também não tem, mais para cima. Ó, tem um de 924 contra outro de 960. Então varia de 0 até 3.000 de rate, né, um super grande mestre, onde geralmente o pessoal está nessa faixa aqui. Então esse problema que nós vimos era um dos primeiros, começando lá perto de 0, é um número baixo esse daqui. Agora o próximo lance, vocês podem ir pensando aí, de novo, é um lance das peças brancas. Então, o último lance foi dama em B3. As coordenadas a gente leu agora em pouco, que vai ser essencial lá no torneio, pensado, toda a competição, mas vocês não precisam se preocupar agora, né? Vocês vão pegando jeito com o tempo. Aqui vocês podem só falar, bispo mexe lá na frente do peão, seria um lance ruim, né? que o adversário está controlando. Ou rei captura o peão, que também não dá. Sei lá, vocês podem falar assim, dessa forma. E aí, tem alguma Pode ideia? falar, Maria. Oi? Não, como eu respondi a outra, eu vou deixar isso daí. A Maria quer sugerir alguma coisa? Nem que esteja errado, que não tem problema. Tá, eu acho que a torre lá na outra torre. Isso, muito bem. Então, com a mesma ideia, né? Os peõezinhos estão bloqueando. Então, se eu colocar a torre branca aqui, né? Perceba que vai ocupar a linha inteira, o rei não vai ter para onde fugir. É o famoso mate do corredor. Então, quando eu soltar aqui, vai
né, resolver o problema. Muito bem. Tá, era um rating 249, segundo o chess.com era um pouquinho mais forte, mas com a mesma ideia, né? Mesmo tema. Agora nós temos uma outra posição que joga umas brancas, onde o último lance das pretas foi aqui, a captura do peão B por C6. Agora nós temos que resolver esse exercício, analisando essa situação. De preferência, tentemos o checkmate. Se não der o checkmate, capturar a dama ou alguma coisa assim. E aí, alguma ideia? Esse já não tem mais na torre ali ativo. Né? Vou colocar umas casinhas aqui. Então, em laranja tá as casas do bispo preto. Em azul, as casas do bispo branco. Em... que cor que é essa? Azul também. Deixa eu ver se eu acho outra cor. Aqui. Em verde tá as casas do peão, que o peão está controlando. Em vermelho, as casas que o rei não pode escapar. Então perceba que para dar checkmate só falta dominar uma casinha, que é dominar a casa do próprio rei, ou seja, um cheque. Eu não posso mexer em nenhuma outra posição, apenas tirando a casa do rei. Ou seja, o peão que está tirando essas casas verdes aqui, e o bispo de casa escura, que está tirando essa casa laranja, não podem ser movidos. A única peça que está sendo inutilizada é o bispo de casa clara, porque as casas azuis não chegam no rei. E a torre também, né? Eu posso colocar ela aqui, não tem o que fazer, porque ela só consegue alcançar essas casas, e mesmo que eu mova para cá, ela não consegue atingir o rei. Logo, a minha jogada vai ser com esse bispo. Conseguem perceber aqui que para eu dar checkmate só falta eu tirar essa casinha do rei? Então, para eu tirar aquela casa do rei, eu tenho que jogar bispo por C6. Quando eu colocar o bispo em C6, o meu bispo vai ganhar a movimentação de todas essas casas da diagonal, né? Vai tirar a peça que está bloqueando o caminho dele. Daí, depois que eu colocar lá, daí sim, todas as peças, todas as casas em volta do rei estarão controladas e é checkmate. Ele não consegue cobrir, né, com nenhuma peça, não vai ter como ele colocar a peça no meio do caminho. Ele não vai conseguir capturar o meu bispo, não tem nenhuma peça adversária aqui, e o rei não vai ter para onde se mover. Então, bispo por C6. Exercício 268, também tranquilo, já acertamos 3. Jogam as brancas de novo. Agora ele acabou de atacar a nossa dama. O que a gente faz aqui? Pensem aí. Alguma ideia? Podem ir jogando no ar, às vezes um ajuda o outro. Tipo Calma, que eu... Oi? já falo aqui, só. Ah, tranquilo. Acho que dama por F7, né? Boa, dama por F7. Qual que é a tua ideia? Por que você sugeriu esse lance? Porque a dama vai estar protegida pelo bispo, né? O bispo de C4. Isso, o bispo lá de longe, né? Aí ela vai estar dando cheque direto, tipo, sem casa, né? Esse aí. Não tem nenhuma casa no meio, né? Para ele pôr peça. E ao mesmo tempo. Não tem como. Ele intercepta as casas de fuga do rei e não tem casa de fuga, no caso. E nenhuma peça que pode atrapalhar. Isso aí, o rei vai ficar preso, né? Exatamente. São essas três coisas que a gente tem que analisar para o checkmate. Você não vai ter nenhuma peça no meio, se o rei não pode se mover, e se a casa que a nossa dama está colocada, ela está bem protegida, né? Não vai ter nenhuma peça para capturar. Então, dama por F7 é checkmate.
Ó, 335, já era um exercício um pouquinho melhor. Ele avançou aqui com F6. Então agora nós não temos um checkmate muito claro aqui. E ele tem os peões passados. A Maria vai responder? Essa? Maria tá por aí? Quer sugerir alguma Tô coisa? pensando um pouco ainda. Isso. Leva seu tempo. Que com material mais reduzido é um pouquinho mais fácil da gente calcular. Quando tem muita peça, daí já começa a confundir, né? A gente ter um raciocínio. Eu acho que seria a dama matar a torre. Que daí o rei ia ficar sem saída. Isso aí. O rei já tá presinho aqui, né? Se eu colocar a dama aqui, eu vou tirar todas essas casas do rei. E Na não... verdade era bem simples, só que confunde, porque daí a gente começa a olhar para todas as peças espalhadas, daí não vê muito bem. É verdade, ó, essa dama aqui perigosa, né? Em volta do nosso rei. Mas aqui é tranquilo. Beleza, e agora? Eu acho que a torre por. A torre em G1. G1. Boa. Não tem mais fuga no. Não tem casa de fuga. Não tem nenhuma casa de fuga, né? É atrapalhada pelo cavalo e pelos peões. Isso mesmo. O cavalo segura aqui, o peão segura aqui, e quando eu colocar a torre lá, a torre vai atacar o rei e segurar a casa do G4. Como já tem os peões aqui em volta atrapalhando, checkmate. 450, vamos subindo no rate. Vamos ver até onde vocês conseguem chegar. Próximo. Eu acho que seria o cavalo na F6. Boa. Ataca o rei, mas o rei consegue escapar. E agora? A torre Então cai. seria a torre ali em cima? Não, mas aí a outra poderia ir. Isso. É uma combinação legal do checkmate, assim. Só que no caso ele tem uma torre para defender. Não vai dar, né? Que ele toma aqui em E8. Então depois da gente jogar cavalo F6, a gente ataca o rei se mexe e por conta disso ele ataca o cavalo. E como ele tem muitas casinhas livres aqui em volta, vai ser difícil a gente dar checkmate. A gente só tem duas peças também, né? Com duas peças que não são tão fortes igual uma dama, e a torre muito longe do rei. Então a gente tem que pensar em outra estratégia, que não seja o checkmate. Mas o teu cheque é tão bom que ele ataca tanto o rei quanto o bispo. Então lembra que o cavalo é tipo um polvo, assim, com 8 tentáculos. Ele vai para todos os lados, né? Um movimento assim em L. Inclusive voltando, né? Todo lance ele pode voltar. E nesse caso tem uma casa aqui que ele pode ganhar uma peça, ganhar um material. Então não vai ser um checkmate, mas é um ganho de peça. Daí em 2 lances a gente ataca, ganha o bispo. Muito bem. Quase 500 de hit. De novo são as brancas. Agora com um monte de peça fica difícil, né? Mas pensamos primeiro no rei. Se a gente conseguir pegar o rei, Calma. É já pra eu resolver isso daí? vocês dois. Desculpa aí. É que eu tava resolvendo os problemas dos jogos, né? Ah, sim. Tranquilo. Eu jogo as brancas. Tá, calma aí. Deixa eu dar uma pensada aqui que eu nem pensei ainda.
Isso, Ah, xadrez. é só. Sem pressa. Calma aí. Olha, eu jogaria uma. Ai, caramba. Tem muita coisa acontecendo, né? As peças pretas estão dominando bastante. Peraí. Se não fosse aquele cavalo ali. O cavalo tá Eu, segurando. eu tinha pensado no negócio, mas o cavalo atrapalhou completamente. A dama também tá segurando. E aí, Maria, esse mais difícil aí, você tem alguma ideia? Até tinha, mas não deu muito certo também, assim, analisando. Posso sugerir? Pode. Cara, eu não sei. Eu acho que esse daí é ganho da dama, assim. Dá pra colocar o bispo em F4. Boa, é uma ideia. Bispo F4 ataca a dama. Só que como a dama ela tem muita mobilidade aqui, né? Ela tem várias casas. Ela pode simplesmente sair para D4 e ataca a tua dama. Ou melhor, seu consorte. Só que se ela ataca a minha dama, eu consigo ganhar. Eu consigo dar cheque no rei lá em A8, né? Ah, consegue dar o cheque em A8. Boa. Mas e por que você já não dá o cheque primeiro em A8, então? Que é para achar o melhor lance. Ah, é que senão a dama cobre. Entendi. Aí eu. Então o cheque em A8 não é bom porque a dama cobre. Mas além disso, o rei poderia fugir para D7, certo? Uhum, Então dama A8 não é muito bom nem antes nem depois. tá, entendi. E antes de eu querer atacar a dama, que ela não precisa vir para cá, né? Ela pode vir também para D7. Só que se ela vier para D7, daí sim acontece o que você falou. Ah, calma aí, eu não tinha visto o bispo. Eu não tinha visto o bispo de G. Observa Ah, bem as peças de longe. ai, peraí. Eu não sei se muda muita coisa também. Muda sim. Faz total diferença. É esse É, bispo que vai nos ajudar a dar checkmate. eu acho que o bispo de G2 em H3 ali, acho que faz alguma coisa já. Não sei se é muito bom. Porque ele pode simplesmente jogar F5 e tranca a diagonal, fica de olho na dama. Não, 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 é rainha, é dama em B7, dama B7. Boa, dama em Sei. B7. Porque daí aqui você faz igual aquele primeiro lá que você tinha resolvido. Aqui, deixa eu ver. Eu não vacilei, eu vi o bispo só agora, não tinha visto o bispo. Esse exercício 4 aqui que a gente resolveu, de 335 de rating, com a dama você tomou um peãozinho de F7 e deu mate, né? O bispo esticado ali. Então esse é um padrão muito comum. Quando você tem um bispo na longa diagonal, voltado para o rei, e a dama fica de suporte a ele, né? A dama que vai dar o checkmate. Então se a gente jogar dama B7, não tem nenhuma peça no meio, como ele bloquear, e não vai ter nenhuma casinha de fuga para o rei. E ao mesmo tempo o rei não pode capturar, porque o bispo está defendendo. Então, bispo, dama B7 é a solução do problema. Boa, 540, já passamos de 500. Não sei quanto de rating vocês têm no chess.com, mas já está melhor do que esse jogador aqui. Cadê? Já passamos esses jogadores. Que é uma parcela considerável do site. Agora mudou de cor, hein? Presta atenção que são as pretas que jogam. E de novo tá longe da gente dar checkmate no rei, porque a gente só tem um cavalo e uma torre. Eu tinha pensado em mexer ali o cavalo, que daí possivelmente daria um cheque, mas ele ia escapar. Então a gente tinha que arrumar um jeito de mexer essa torre antes de. Você pensou em dar o cheque para a direita ou para a esquerda? Em D3 ou H3? Eu tinha pensado pra.
Calma aí que eu perdi qual que é a esquerda e direita. Direita, mas não ia dar muito certo, eu acho. Esse daqui do centro. Então, É. 3. Por que você acha que não dá certo? O rei escapa, né? Ele pode escapar É. pra qualquer lugar, basicamente. Opa, só pra cá que não, né? Aqui o cavalo continuaria defendendo. Mas lembra lá que o cavalo ele tem 8 braços, né? Ele pode tanto voltar quanto ir para todos esses outros lugares. Então veja, vou reduzir as setas agora só porque é importante. Ele vai atacar o rei, vai tirar essa casa de fuga do rei e vai atacar também a torre, que está do outro lado. Então veja que essas 3 casas aqui são importantes para o nosso problema, o resto é desnecessário. Mas porque ali embaixo nem tem como mexer a torre quase, ia ser muito empenho. Isso é verdade. E os peõezinhos, pior ainda, né? Não fazem nada jogando. Então, sobrou jogar o cavalo para cá. E justamente por ele atacar a torre, é um bom lance. Isso é o famoso garfo, se a gente for analisar depois. Ataca 2 peças, daí quando o rei se mexer, né, que é a peça mais importante, vai ter que fugir, você ganha a torre. Então, quando não dá para mim dar um checkmate, eu tento o máximo que eu conseguir, em outras peças. Exatamente. Então, de preferência, ganhando material, né? Às vezes você vai ganhar uma posição melhor, vai promover teu peão, né? Se tiver um peão aqui, você tenta fazer ele chegar na 8ª que ele vira uma dama. Mas às vezes você ganha uma torre. Ah, olha lá, isso a gente não calculou. Então beleza, ganhamos uma torre, mas ele tinha um contragolpe. Ele ainda por cima deu um cheque à descoberta. Olha o bispo forte dele na linha do nosso rei. A gente tinha que ter levado isso em conta. Daí quando ele avança, ele ataca a nossa torre e ele dá o cheque no rei. E agora, como que a gente continua? Se movesse a torre para cima ia ser arriscado, porque o peão ia se promover e daí possivelmente pegaria uma dama, algum tipo, e daria o checkmate. Perfeito, isso aí. Porque a nossa torre ia ficar cravada, um outro tema que a gente vai ver. Ela não ia poder se mexer para voltar aqui defendendo, né? Então, quando eu promovesse, a gente sempre promove para dama, né? Raras exceções é para cavalo, ou para bispo, ou para torre. Mas. Não, mas tem como matar o cavalo, o bispo aqui. Isso, Eu não tinha visto. Viu Eu tava tão preocupada pensando ali embaixo que, tipo, eu nem vi o cavalo lá. É, exatamente. O tabuleiro é muito grande, né? Tem 64 casas, é difícil a gente cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, tomar o bispo parece bom. Mas tomar o bispo continua tendo o problema do peão na 7ª. Ele vai tomar nossa torre ou ele vai promover aqui. De qualquer forma, ele vai promover, né? Não teria problema dele? Mas eu acho que se deixasse a torre, se promovesse, a primeira jogada seria nossa, então teria como já eliminar a peça. E isso, depois de tomar o bispo, independente do que ele fizer com o peão, a gente vai tomar a dama dele. E daí a gente vai continuar com o cavalo vivo. Provavelmente, né, ele vai escolher a melhor jogada, ele vai tomar a torre. E a gente vai perder um pouco de material. Mas como nós já ganhamos uma torre e agora vamos ganhar o bispo, quando a gente recuperar aqui, a gente vai ter um cavalo a mais. Um cavalo sobrando que é o suficiente para ganhar a partida. Beleza? Então, tomamos aqui, olha, deu um cheque, que a princípio é perigoso, né? Tira todas as casas de fuga do rei. Não tem como pôr peça no meio. Mas a gente sabe que tem a terceira opção de defesa, que é capturar a peça. 560, guys. 9 em seguida. Então agora jogam as brancas e nós estamos sendo atacados aqui por uma torre. Só temos 2 peças e uma peça tá cravada, né? Que é o bispo. Então jogar o peãozinho não faz sentido. Esse daqui tá bloqueado. Ou seja, ou é o rei ou é a dama. O rei para cá não pode, a torre está defendendo. Se eu sair para cá, eu levo o checkmate, a dama toma. Então não é o rei, também só tinha 2 opções.
Então, diante disso, a gente só tem uma jogada, é a dama. Tem como eu dar checkmate ou eu preciso defender aqui? Sempre pensa em checkmate primeiro. Catapimbas, joga as brancas. Oi? Joga as brancas. O que você falou primeiro? Não, só isso. Falei catapimba, só. Ah, catapimba. Boa. Calma aí. Nossa, calma aí que eu tava confundindo. Eu pensei que eu tava tentando dar mate no rei das brancas, com as brancas no rei das brancas. Eu já fiz isso também. É normal, né? Quando as peças estão tudo aqui, ó. Amontoado. Estranhaço. Às vezes não dá pra dar mate lá, né? Ah, Tem que defender aqui. eu acho que é mate, é rainha DF em A8, aí a dama vai descer em E8 e aí vai dar mate. Perfeito. Isso aí. Então, de novo, o mate do corredor se aparecendo aqui pra nós. O Então, pior mate de todos, né? É. Isso você nunca pode deixar acontecer na tua partida. Você já vai aprendendo, né? Você acostuma sempre dar um arzinho pro rei. Joga É um. esse é aquele que o Simon me deu na partida. Eu tava com 7 segundos no relógio, eu tava com o jogo ganho. Só que ele fez, tipo, foi a primeira jogada assim, tipo, sem sentido, assim, ele jogou a dama num lugar estranho, assim, eu pensei, ué, o cara vacilou agora, né? Aí eu Sim. fui pra cima com o cavalo, ele me deu um mate direto, assim, tipo, um É, mate de, tipo, alinhando dama com bispo, assim, e joga lá na casa do canto. isso que a gente fez agorinha, né? É, Aquele mate feio pra caramba. Verdade. O mate estilingue, até esqueci de comentar, né? Quando o bispo e a dama se alinham, você tem que sempre tomar cuidado com a dama, que ela é muito poderosa, né? Então fica de olho nos cheques. Não deixar nosso rei entrar. 7 segundos no relógio, não tava nem pensando nessa possibilidade, né? O relógio também é crítico. Então aqui nesse caso o lance do Felipe é bem bom. Toma a torre, então por si só já é bom, você já ganhou um material. Dá um cheque que também é bom. Só que só isso não seria suficiente, porque ele tá nos dando mate aqui. Mas a gente dá mate primeiro, né? Tá com o rei dele, de modo que ele não tem pra onde escapar. Então vamos lá. Bom, ele cobre com a dama, tem que sempre cuidar dessa volta. É só tomar a dama e agora sim, não tem pra onde ir. 640, acho que até esse era um pouquinho mais fácil que o outro, mas o software classificou como mais difícil. Torre D2. Agora nós temos que jogar de brancas. E podemos dar checkmate no rei, porque nós temos 3 peões aqui em volta do rei. E uma torre que já está trancando uma linha inteira. Mas é só isso. Não temos mais nada. Eu acho que colocaria a torre no A6. Esse lance mesmo, joga aqui. Eu acho que sim, porque daí, se o rei desce para baixo, a gente sobe o peão em B3, que daí bloquearia. E se ele fosse pro lado, já estaria no C3, que também já dava. Muito bem. É uma boa ideia. É exatamente esse setup que nós vamos fazer para dar o checkmate. Então perceba que nossos peõezinhos já estão criando um bloqueio aqui, né? Muito bom para o rei. As únicas casas que ele tem para escapar são essas 3 em azul aqui, da coluna A. Então, se a gente conseguir colocar a nossa torre nessa coluna, a gente vai conseguir dar cheque no rei. Porém, do jeito que você falou, se jogar primeiro em A6, ele já toma, porque a casa de A6 não está defendida. Então, a gente perde o nosso ataque e acabou a ideia. Então, não dá para jogar direto em A6. Tem alguma outra forma de tirar o rei daqui primeiro? Então, como ele só tem essas 3 casinhas aqui e a gente quer colocar nossa torre
nessa coluna, e o único lugar é a 6, né? Para ser mais rápido. Então, seria bom a gente derrubar o rei para 4 primeiro, certo? Aí a gente consegue criar o espaço suficiente para nossa torre entrar lá em A6. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente derruba ele para 4? Isso já é mais difícil. Tá, se a gente colocasse, então, a torre no D6, que daí vai ficar distante do peão, mas vai ficar na linha direta. O D6 seria aqui? Só que eu acho que daí ele não se mexeria, né? O rei não é obrigado a jogar, ele pode mexer a torre. Ou ainda por cima, né, nesse caso, tomar nossa torre. Eu não tinha visto. Que daria para fazer uma manobra assim, quem sabe, mas é muito demorado, né? 3 lances. E ainda por cima, quando a gente tirar a torre da cesta horizontal, se a gente tirar a torre daqui, o rei sobe, né? O rei escapa pro outro lado. Tá, o peão ali em B2 dava para colocar em B4. Isso, porque ele avança 2 casas para começar. Que é exatamente... Nossa, eu não tinha reparado que tava na primeira jogada. Isso, ele pode subir 2. Toda vez que o peão estiver no seu lugar inicial, né, ele pode subir 2. Então, nesse caso, se a gente der um cheque, o nosso peão vai dar dando suporte para ele. Então, o rei não pode capturar. Se o rei não pode capturar, deixa eu colocar em vermelho, não pode capturar, não pode vir no peão, nem na sexta fileira, que a torre está controlando, ele só vai poder recuar. E é o que a gente queria. Porque quando o rei recuar, nós vamos ter controlado essa casa, com esse peãozinho, essa casa, com o peão BA2, e em contrapartida, quando a gente subir com o B, a gente vai liberar essa casa BA3. Liberando a 3, ele vai ficar só com essas duas livres, a 3 e a 4. Daí sim a gente usa a tua estratégia. Vem com a torre em A6 e corta toda a coluna A. Daí cortando toda a coluna A, daí ele não tem pra onde escapar. É checkmate que prende tudo ele. Beleza? Olha lá, ó. Ele veio pra cá, era forçado, né? O único lance. Então agora ele tá cercadinho aqui. Opa, essa casa ele teria livre. Ele não pode ir para nenhuma dessas casas. A gente queria jogar a torre na coluna A e vai conseguir tirar as únicas casinhas livres dele. Checkmate. Ó, 685, já quase 700. Bruce, você tá apostando tá fazendo jogo em site de aposta aí, que tá só Você viu? Fica toda hora aparecendo. Sei lá. A Adobe também vem propaganda. Ou o software deles é muito ruim, ou eles estão querendo me convencer a todo custo a jogar, porque eu nunca joguei. Justo. Essa daí é minha, né? Então, diga lá. Eu jogo peão E4 e aí a torre, o rei vai baixar, né? A única casa que ele tem. E aí torre F2. Boa, que daí a torre faz o mesmo papel que a gente viu agora, né? Ele tranca as últimas casas do rei. E só dá certo isso porque o nosso rei também apoia. Então, quando fala que rei não captura rei, é uma regra geral, inicial, para não se perder. Mas o rei, ele fica segurando aqui e ele capturaria, né, se o rei invadisse. Mas é só para a gente ter noção que ele controla essas casas e não deixa o rei descer. Senão o rei ia ficar escapando aqui, né? Então, E4 e torre F2. Agora é o checkmate nosso. Não tem para onde o rei escapar. Esses peões deles ficaram muito ruins, né? Ficaram atrapalhando o rei dele. Boa, 706. Passamos da barreira dos 700. E esse eu acho que é até mais fácil que alguns outros que a gente já fez. Tirar o fone aqui só um pouquinho. E aí, pensaram em alguma jogada para as pretas? Eu tô tentando raciocinar, porque todas que eu pensei não ia dar muito certo, não.
Toma cuidado, se não for cheque no rei dele, nós temos que defender o checkmate aqui, porque ele tá dando checkmate de tudo que jeito em nós. Nosso rei ficou muito ruim aqui, tá preso. Ainda. Ó, se a gente tivesse feito o rock, olha a diferença, nosso rei ia tá bem protegido. Mas antes de pensar em se defender, vamos pensar em dar mata, que daí facilita a nossa vida. Chegamos primeiro lá. É que o cara tá bem feio ali também, né? Exatamente. Né? Putz, queria a posição tudo aberta, tudo desmembrado as peças. É uma faca de dois gumes, né? Ele veio atacar com tudo nós e a gente foi com tudo pra cima dele. Tá, eu tinha pensado de início em mexer talvez a dama, né? Só que daí a torre ia vir. Se eu jogar pra qualquer lugar aqui da oitava, a torre dele tá defendendo. Vai matar. Aí tá, ela pararia, tipo, se eu colocasse a torre pra cima, ela viria e eu conseguiria matar com o cavalo. Mas eu não ia conseguir dar checkmate. Se eu colocasse bem certinho na casa de F1, né, que o cavalo tá defendendo, eu conseguiria defender e tomar a torre dele, como você disse. Só que só o cavalo não adianta, né? Não dá checkmate no rei, nem daria cheque. Então, falhou em algum momento. Mas tem outra forma de atacar o rei que não seja vindo para cá? Lembre que a dama vai em todas as linhas, né? Ela ataca na diagonal, na horizontal e na vertical. Então, se eu colocar a dama na horizontal do rei, eu dou um cheque, mas eu também posso colocar a dama na diagonal do rei para dar um cheque. E na vertical também, né? Só que na vertical a dama não consegue chegar, porque o máximo que ela pode fazer é vir para cá, visto que ela está bloqueada aqui, né? Não consegue chegar desse lado. E já na diagonal ela consegue, porque ela tem um peãozinho aqui do lado, se ela grudar no rei, ela vai ficar na diagonal aqui. O único problema é que ficar tão perto do rei, o rei ataca também, né? O rei vem e toma tua dama. Tá, mas se colocasse, né, a dama, eu iria perder a dama, mas o cavalo ia estar posicionadinho. Isso mesmo. Então, nesse caso, é a melhor jogada. O cavalo dá o suporte necessário para a casa de G2. É o chamado beijo da rainha, quando a gente gruda a dama no rei e não tem como o rei se escapar, porque tem uma outra peça nossa apoiando. Então, esse cavalo é essencial aqui. E ele não tem defesa, né? Ele não trouxe a torre ainda para defesa, né? As peças dele estão muito longe, né? Não conseguem chegar lá. Então é só jogar a dama na cara do rei. Muito bem, 757. 3 exercícios já concluímos. Agora jogam as pretas e tem que lembrar que as brancas estão descendo, tá? Ó, só ver esses peões aqui da ala da dama. Porque tem um peãozinho preto aqui embaixo que está subindo. Que às vezes é difícil a gente olhar o tabuleiro, né? Quem está de qual lado. Então, como nós temos 3 peças e o rei está semi-nu aqui, já está perdido quase, então dá para nós dar um checkmate ali, quem sabe. E as torres estão protegidas, né? Veja como é bom colocar as torres na sétima. Uma protege a outra, não tem como a gente tomar essas torres. E ele está ameaçando o checkmate aqui também, né? O mate da escadinha. Ou ele deixa uma torre na sétima e põe a outra torre na oitava. Então, se a gente der uma olhada rápida na defesa, a gente vê que é algo muito forte que a gente tem que fazer no rei dele. Tem que ser algo imediato, cheque, senão a gente perde. E daí agora... Eu acho que... Calma aí. Eu ia falar, mas repensou. É que é complicado. Minha primeira ideia foi jogar o cavalo em F2. Certo. Essa foi a primeira ideia. Só protege. que aí tem a torre, protege a torre ali embaixo, dá cheque no rei e ele fica só com a casa de H2 para sair, né? H2 tem a torre... seria a escapa dele. Então, se não tivesse H2, seria perfeito, né? Exatamente. Aqui. Só que aí tem a torre lá embaixo, né? Ela pode comer o cavalo. Por mais que seja um sacrifício material, mas eles ganham uma torre no final, né? Isso mesmo. Porque o rei tá atacando a torre, né? Aqui. Ele fica aí acaba que eles ficam com mais peão, né?
então não fica muito bom. Exatamente, que nós temos um cavalo a mais, mas se a gente perder esse nosso cavalo, eles vão ter 3 peões a mais. Mas eu acho que é mais simples que isso, então dá pra só mover a torre pra de G4 pra G3, né? Isso mesmo, porque o cavalo dá o suporte aqui, tipo no beijo da rainha que a gente viu agora há pouco, e o peão, lembrando, né, ele tá atacando para baixo, então ele não vai poder voltar, e o rei não pode capturar nem se mexer, porque a nossa torre ela tá trancando toda essa coluna. E se ela subir, também não pode ir na segunda fileira, porque temos uma outra torre trancando a segunda horizontal. Então, quando eu posicionar a torre aqui, perceba que o rei dele não vai ter por onde escapar. Vai ter todas as casas controladas. Checkmate, passando dos 800. Agora vai começar a ficar difícil, hein? Quer dizer, já tá a cada jogada um mais difícil, né? Não temos problema com a nossa defesa, ainda bem. Agora vamos pensar em ganhar alguma coisa aqui. O rei dele tá meio protegido, mas tá no centro. Tem pouca casa de fuga, né? Tá preso aqui. Então, se a gente conseguisse dar um cheque aqui, seria muito bom. Como nossa dama tá na diagonal, já é uma ideia. Porém, ele criou uma barreirinha aqui, né? Ele tá impedindo esse plano. Por outro lado, também nós podemos pensar em ganhar material, né? Se a gente conseguir ganhar uma dama, uma torre, com esse nosso cavalo avançado, também é bom. Agora, se nada disso funcionar, daí a gente tem que partir para outra ideia. Tá, eu tinha pensado em colocar o cavalo em C3. Aí eu poderia ser morta ou por um cavalo ou pelo peãozinho. Isso. Aí a dama poderia defender. Só que ele ia me atacar com 1. Então eu iria morrer pela outra jogada que ele fazia no mesmo lugar. Perfeito. Então essa é a regra da contagem. Então sempre que a gente for querer disputar uma casa, a gente tem que contar quantas peças nós temos e quantas peças o adversário tem. Então se eu quero ir para a casa de C3, eu tenho 1, 2 peças. E ele tem 1, 2 peças defendendo. Logo, lembra do jogo do ar lá, mais ou menos? Não sei se vocês já jogaram. Se a defesa tiver o mesmo número de peças que o ataque, para controlar essa casinha, então a defesa ganha. Então não dá para eu querer ocupar essa casa, porque daí a defesa ganha. E a mesma coisa que ele pensou ao jogar C3 ele, o peãozinho. Então como ele tem 2 peças aqui e ele vai jogar uma terceira, né? Tem 3 peças para jogar lá. Então ele vai ter 1 peça a mais que nós só temos 2. Então por isso que ele pode jogar aqui para C3 e a gente não pode tomar o peãozinho. Essa é uma regra básica, né, mais geral, porque claro que depende do valor das peças, né, que está envolvido. Então se a gente tomar um peão e ele tomar o nosso cavalo, ele já vai estar ganhando 2 pontos. Então se a gente sacrificar a dama, pior ainda, né? Ele está bem melhor nessa situação. Vai ser muito difícil a gente infiltrar por aqui. Felipe, tem alguma ideia? Minha única ideia aí era jogar o cavalo em C3. Era o que estava chamando mais atenção, né? Se não tivesse esse peãozinho aqui, era uma boa. Que daí sim, a gente ia ter 2 contra 1, a gente toma o peão, ele toma de cavalo, e a gente com a dama toma, dá cheque e pega a torre lá no canto, né? Ou pelo menos ganha um peão. De qualquer forma, não vai dar para seguir nessa ideia. E o nosso cavalo também não faz muita coisa, né? Porque tá tudo defendido aqui. A gente não consegue pular para lugar nenhum na frente. Então, às vezes, é mais difícil a gente enxergar a volta das peças. Então, nós podemos voltar as nossas peças para qualquer lugar daqui, da linha horizontal para trás. Nossa, que interessante. Enxergou alguma coisa aí?
Eu acho, assim, que dá pra tomar aquele bispo solto ali. Você viu? Então agora tem um bispo aqui que a gente deixou passar, ficando focando muito no rei. Claro que era bom, né? Mas tem uma peça livre aqui para nós. Ele tem uma defesa, mas ele só tem uma. E a gente tem 2 ataques. Então a gente pode tomar esse bispo que nós vamos ganhar peças. Daí, só para confirmar, nós temos que ver o valor das peças. Porque se a gente toma de dama, já dá ruim, né? Ele toma de cavalo, mesmo que a gente ganhe 2 peças dele, a gente vai ter perdido uma mais valiosa do que as 2 juntas. Então não dá para tomar de dama. Por isso que só existe um lance bom nessa posição. O único melhor lance é tomar de cavalo. Beleza? Daí ele vai tomar de cavalo e a gente recupera ganhando 2 peças e perdendo 1. 900. E já vamos chegar no 1000. Ó, o rei dele tá de novo em situação periclitante, vamos dizer outra. Ô, peraí. Rapaz. Catapimbas. É só colocar acho que a rainha em E5. Em E5, muito bem. É. Quando a gente tem a dama, facilita bastante a vida, né? Porque ela ataca na horizontal, na diagonal. Então, se colocar a dama em E5, a gente vai ter um ataque aqui muito bom, né? Porque o rei já tá numa situação crítica. Nossa torre já tá tirando as casinhas. A outra torre dele tá atrapalhando. Então seria praticamente checkmate. Só que ele ainda tem uma das 3 formas de se defender. Se a gente tivesse com a dama aqui, né? Pensamos na dama aqui. Ele ia poder colocar a torre no meio do caminho. Ia cravar. E daí, o que a gente faz? Aí toma de rainha ali, né? Que tá coberto pela torre e dá checkmate. Isso, daí é o beijo da rainha apoiado pela torre. Tranca tudo. Agora, se eu tomar de torre, então, joguei a dama em E5, torre G7, torre por G7. Daí não vai estar dando cheque no rei. Vai estar só cortando as 3 casas aqui. Também vai estar apoiado pela torre, mas o rei vai estar salvo lá no cantinho. Então, por isso que não é a melhor jogada tomar no torre. No final da linha, nós vamos ter que tomar de dano. O exercício acabou ali já, né? A partir de um certo momento, ele já vai entendendo que a gente sabe tudo isso e vai facilitando as coisas. Torre G7. Então, de novo, ameaça aqui do checkmate. Temos que ver se a gente consegue se defender ou primeiro atacar lá mais forte. Então, naquele momento, ele tinha uma peça solta, né? Veja que é sempre bom deixar as peças defendidas. Porque aqui não tem como eu tomar essas peças sem que ele recupere, né? Tá tudo protegidinho. Por outro lado, nossas peças estão muito recuadas, né? É difícil se defender. Nosso cavalo está cravado aqui, né? Nosso cavalo nem pode sair. A gente tem aqui o bispo que tá na linha do rei também. Só Nossa, que bispo? esse preto, né? Tipo, ele poderia subir em G5 e daí daria um cheque. Só que ele viria pro lado e daí não teria como a gente ir atrás. E também tem a dama, né? Ele tem a dama para defender. Então ele poderia tomar o nosso bispo. Ou a torre. Mas é uma boa ideia, eu gostei. Por quê? Porque se chama ataque duplo, que é tipo o garfo de cavalo. Você ataca o rei e ao mesmo tempo ataca a dama. Então ele vai ter que fazer alguma coisa imediata. Não vai dar tempo dele dar checkmate. Ele vai ter que defender o rei de uma das 2 formas que ele pode. Que é mexendo o rei ou capturando o bispo. Ou ainda ele pode colocar uma torre no meio do caminho. Então ele tem as 3 formas de se defender. Então a gente está longe de dar o checkmate. Mas se ele se defender com a torre, a gente ganha a dama. Se ele se defender com o rei, a gente ganha a dama.
Então a única forma que vai salvar a dama dele vai ser capturando o nosso bispo. Ele pode capturar de torre ou de dama. Daí tem como a gente continuar no nosso cálculo. A gente já perdeu um bispo, então a nossa situação já está triste. Mas salvamos um pouco mais. Eu acho que daí tirou o bispo, teria como a gente mexer a dama para algum lugar. Boa, a dama já abre espaço, né? Porque por enquanto a dama está muito presa aqui, né? Só tem 4 casinhas. Como o bispo saiu, a dama ganhou mobilidade. Então a dama vai conseguir vir até aqui e vai tomar a peça que ele colocar no meio do caminho, seja a torre ou seja a dama. Mas vai ser um perigo, né? Porque daí, como ele tem 2, ele vai poder recapturar a dama. Então vamos fazer de novo a contagem para chegar na casa de G5. Nós temos o bispo e a dama, 2, e ele tem a torre e a dama, 2. Tá certo? Então a gente não vai poder jogar o bispo aqui? A gente vai perder material? Ou tem escape? Porque o nosso cavalo está cravado. Mas o nosso cavalo, teoricamente, controla a casa de G5. E agora? Se ele tem 2 e a gente 3, a gente não estaria ganhando? A gente pode ou não jogar bispo G5? Eu acho que daria. Porque daí teria o cavalo e a dama protegendo. Isso. Mas se a gente joga o bispo e ele toma de torre, a gente não pode tomar de cavalo. Porque o nosso cavalo está defendido. Tá cravado, desculpa. Aí a gente teria que tomar de dama, aí outra dama iria, daí o cavalo. Só que a gente ficaria sem muita opção para fazer outros movimentos. Boa, mas gostei da tua sequência. Então acho que é isso mesmo. Primeiro o bispo, ele vai com a torre, daí a dama, dama e por fim o nosso cavalo. Então, como nós temos 3 contra 2, dá certo, desde que o cavalo seja a última peça. O cavalo está cravado, então somente quando ele for descravado, quando a dama sair dessa coluna aqui, H, que a gente vai poder mexer ele. Agora, dito isso, nós temos que ver a pontuação das peças, né? Porque a gente envolveu muitas peças aí pesadas. Se eu perder o bispo e a dama, que vai ser o que vai acontecer ali, e ele perder a torre e a dama dele, quem que vai sair na vantagem? Nós ou ele? Se eu tirasse essas 4 peças do tabuleiro, ficaria melhor para nós ou para as brancas? Eu acho que seria para nós, a gente ainda teria 2 torres. Isso. Então, primeiro que ele já está sacrificando material, né? Se a gente for ver na situação inicial, ele tem só 2 peças menores e a gente tem 3. Então aqui a gente já está ganhando, né? Damas e torres estão iguais. Segundo que a torre vale mais que o bispo. Então se a gente ganhar, trocar as damas, né? Cada um vai perder uma dama, mas a gente vai ganhar uma peça que vale teoricamente 5 pontos e perder uma que vale 3. Então a gente vai estar melhor que ele. Logo, vale a pena a gente jogar o bispo ali. Como a gente não tem nada melhor para fazer e a gente defende o checkmate, essa é a solução do problema. Depois de dama, no cavalo. Muito bem, beliscamos o 1000 ali, ó. Se a gente for analisar sem nenhum erro, nós chegamos melhor que esses adversários aqui, quer ver? Olha lá, passamos o 960 e o 924. Então veja que já chegamos basicamente na média aí dos jogadores do chess.com. São no nível mundial de todos os jogadores que praticam, eles têm mais ou menos esse rate aqui. Então veja que você já tem condição de chegar nisso. Claro, né, que eu tô aqui ajudando um pouco e vocês estão pensando o tempo do mundo que for, né? Essas partidas foram jogadas em ritmo rápido ou mais curto. Mas de qualquer forma, vocês já têm uma luz no fim do túnel aí. E a gente tá só no começo, né? A gente pode avançar muito mais. Agora é a vez das brancas e vamos passar pro 18. Ó,
Eu acho que eu ia jogar. Calma, eu vou pensar um pouquinho mais pra não falar besteira, né? Não tem problema, se errar, nós estamos aqui para isso. Mas é melhor você tentar forçar teu cérebro e ir pensando mesmo lances na frente, né? Vou forçar mais um pouquinho e ele dá uma explodida aqui. Cheguei no meu máximo agora. Boa. Não dá pra falar ao mesmo tempo, senão eu já tô ocupando todas as minhas atividades cerebrais. Já. É. Neurônios vão à loucura. Ah, eu não vejo outra opção, acho que é C8 mesmo. Dama C8. Dama C8? Parece bom, mas e daí ele cobre com a dama. Ainda tem defesa. Aí o cavalo toma. O cavalo em C7, isso que eu quero dizer. Boa, cavalo em C7 dá cheque no rei e ele não vai poder capturar, né? Porque Todas as opções estão cravadas, né? Isso. E ele não tem nada para ajudar, né? Esses cavalos são muito ruins, porque só guardam a casa de 7. E também, de outro lado, o rei dele tá exprimido, né? Ele não vai conseguir fugir para nenhum desses lados aqui. Então é isso aí mesmo. Dama C8 seria um checkmate direto já. É um padrão bem legal. Só que ele ainda teria dama para cobrir. O exercício parou ali e batemos o mil. Rei para C8 agora. Esse eu acho que é um dos mais fáceis. Tinha que estar lá no 200, 300. Olha a importância das nossas torres na sétima. Pigs on 7, do inglês o tema. As duas torres se juntando ali, os dois porquinhos, né, conectados. Uma protege a outra e pegam todos os peões da casa inicial, tranca o rei lá no cantinho. É muito forte essa configuração de peças. Se vocês conseguirem fazer isso durante a partida, é interessante. Vamos à caça do rei. Algum lance aí? Nós estamos se aproximando do meio-dia. Não sei quantas horas de gravação já deu. Mas vou tentar acelerar agora para a gente finalizar até as 12 horas. Pode ser? Os exercícios vão ficando mais difíceis, mas ao mesmo tempo acho que eu consigo dar uma acelerada. Até o 1500 por aí, pelo menos. Então, torre em C7, a gente tranca o rei. O rei já vai ficar preso aqui. Não tem nenhuma peça para pôr no meio, não tem como tomar, porque uma torre protege a outra. E não tem para onde fugir. Agora, joga umas pretas de novo. Nós só temos uma dama lá para fazer a festa. E ele está ameaçando o checkmate aqui. Tema clássico também, que a gente viu agora há pouco. Ele não tem nenhuma cobertura para defender. O rei está preso aqui. Então é só jogar dama em E1 e é checkmate. De novo, né, a mesma configuração. O rei está numa situação difícil, mas ainda que ele tem uma casinha de fuga aqui. Uma ideia é jogar a torre lá, mas ele ainda foge. Então temos que dar um jeito de pegar ele. Pode ser que cause mais lances, né? Então, por exemplo, avançar com G6. Mas daí ele retoma. O nosso rei está exposto também, né? Se a gente tirar a torre da primeira horizontal, a gente pode tomar matas aqui. Tá, aí tipo, se a gente jogar... É minha vez ou não? Porque eu tô meio perdida. Não, vocês dois podem falar em todas. Ah, tá. Se a gente colocar a torre aqui em cima, aí estaria atacando. Aí o rei desceria no F7 e a gente colocaria a dama no G5. É H5 aqui, né? É isso aí, eu tô.
Isso aí, é uma boa ideia, que daria cheque de novo no rei, né? E daí, tipo, como a gente estaria atacando o rei, a dama não ia ter muito tempo para se mexer para atacar o nosso. Isso, exatamente. A dama e a torre dele estariam fora de jogo, digamos assim, né? Ele teria que se defender lá. Tá perfeito, gostei da ideia. E daí como que continua? É checkmate já ou ele tem como se defender? Ó, vamos ver. Eu acho que daria um checkmate. Porque daí, tipo, se ele fosse pro lado. Não, calma. A torre corta a última fileira lá. A nossa Só que dama, daí se ele viesse pro lado ia ficar muito próximo pra torre se mexer, daí a torre morreria. quase. Vamos chegar lá, mas é isso aí. Ele não poderia vir para as casas, porque a dama controla, e também não poderia vir para lá, porque senão o peão controla. Então só sobraria para ele se mover para lá. Ou ele tem uma casa de apoio aqui, né? Ele pode mover uma peça no meio do caminho. Então nós vamos ter que calcular agora essas duas variantes. Então, no nosso cálculo tem as ramificações. Até aqui era tudo forçado. Jogou a torre, só tinha uma opção, e jogou a dama. Beleza. Agora ele tem dois caminhos, vamos ter que analisar as duas hipóteses. Se ele ataca a torre, vamos tentar eliminar essa alternativa mais rápido. Porque daí, se a gente não conseguir defender e continuar, já era. Já acaba o exercício aqui, nem precisa vir para outro. Então vamos lá. Torre, cheque. Rei vem para F7. Dama, H5, cheque. Rei vem para E7. E agora, tem como a gente defender a nossa torre e continuar dando cheque? Porque se não der cheque, né, ele dá mate aqui embaixo. E se a gente voltar aqui, né, defende a torre, evita o checkmate, mas é muito passivo, né? Não ganhamos nada com isso. Daí passa a vez pro outro. Então a gente tem que dar um jeito de defender nossa torre. Lembrando que o rei dele tá aqui já. E a nossa dama tá aqui. Por outro lado, o rei dele também está em situações tristes. Então, vamos colocar em vermelho aqui as casas que o rei não pode ir. Então tem um peãozinho defendendo. A nossa torre, quando ela fica perto do rei, ela é um perigo para nós perder ela, mas ao mesmo tempo ela tira muitas casas do rei. Então, olha a situação do rei dele, tá tudo preso. Só tem essa casa livre. Então, se a gente conseguir dar um cheque nele, é cheque mate. Só que a gente tem que segurar também a casa de D8. Então temos que defender a torre e atacar ali. Tem como a gente fazer isso ao mesmo tempo? A nossa dama está em H5. E é a única peça que pode nos ajudar, né? Que os peõezinhos, coitados, não fazem nada. O rei também, né? Como tô longe. Deixa eu dar um suporte. Perceba que a gente tinha uma casa ali, ó, disponível para a gente jogar a dama lá em E8. Então, se a dama vier parar aqui em E8, daí sim, daí a gente consegue controlar todas as casinhas e o rei vai ficar preso aqui. A gente defende a torre, ataca o rei, e ele não vai ter para onde escapar. É checkmate. Então vamos lá. Torre D8, rei F7, dama H5. Daqui ele tem duas opções, a gente está analisando a primeira. Rei E7, dama E8, checkmate. Beleza? Sei que é meio difícil de visualizar, né? Vários lances na frente, mas depois a gente vai pegando o jeito. Eu só não vou fazer agora aqui porque tem essa outra análise. Então, se nós jogar torre D8, depois de rei F7 e dama H5, ele tem uma segunda opção, que agora a gente tem que calcular, para ver se dá certo essa linha, que é peão G6. Porque se não der certo, se a gente não conseguir dar checkmate e tomar um mate aqui, ou perder material, já era, a gente não pode jogar torre D8. Lá no primeiro lance já vai estar errado. Não importa que a gente deu mate na outra variante, mas se ele tem uma sequência boa, ele não vai jogar que perde, né? Ele vai jogar melhor para ele.
Então, depois que ele avança G6, com o rei ainda aqui em F7, a nossa torre está defendida. Então, resolve um problema para nós. E a torre vai continuar cortando essas casas. Então, o rei dele vai ficar numa situação difícil. Ele já vai perder a 8ª fileira. O nosso peãozinho vai continuar defendendo. O peão dele vai atrapalhar aqui. O peão dele vai atrapalhar ali. Só vai faltar a gente fazer essa horizontal aqui. Tem como a gente alcançar essa horizontal? Com a dama em H5? Que a dama nossa vai estar atacada também, né? Temos que tirar a dama. Então pensemos assim, o rei dele está aqui, a gente já tirou as 3 casas de cima, porque ele moveu, né, o peãozinho para cá, e nós temos que safar a nossa dama, que está sendo atacada, e cortar essas 3 casas, que ele está seguro. Como o rei dele está em F7, é só a gente jogar dama por H7, que o rei não está segurando essa casa, está desprotegido, não tem como defender, e a nossa dama vai fazer aquele estrago, vai dar o checkmate, vai tirar todas as casas faltando. Beleza? Como a gente resolveu pelos 2 caminhos, tanto o G6 quanto o rei E7, então ele não tem mais solução, todos os caminhos perdem, é a nossa resposta do problema. Torre D8 e dama H5. Ele escolheu aquele, então a gente segue a nossa análise aqui. Perfeito, 1170. Agora já passamos da maioria dos jogadores. Calma aí. Diga. Stop, espera aí. Esse eu vou colocar meu computador carregar. Beleza. Aí, pronto. Torre pelo peão de C7? Torre por C7? Boa ideia. Ele já não pode vir para esses lados aqui, né? O cavalo domina essas casas brancas, o peão domina essa casa escura. Os outros peões aqui dão uma ajuda. Esse peão também sustenta o cavalo. E a torre corta toda a coluna. Então, a checkmate em 1 aqui. E tem o peão que atrapalha. Então, veja que todas as peças brancas dessa ala do rei estão cooperando, né? Para defender. Dessa ala da dama, desculpa. Só essas 3 pecinhas que não fazem nada. Não tem como ele pôr peça no meio, né? Observe que o cavalo está atrapalhando a volta da dama. E o cavalo também é muito longe, né? É muito lento, né? Para chegar lá. 1250. Esse acho que é um pouco menos, né? O mais difícil foi o anterior, a meu ver. Torre D7, ele não deu cheque, então é a nossa vez de atacar. O rei dele está meio exposto, meio defendido, mas nós temos uma torre e uma dama bem avançados, né? Por si só já é um perigo. Então, dama F4, a gente dá cheque, ele vai ter que mexer o rei para a última fileira ou avançar o peão. Se ele avança o peão, a gente dá cheque aqui. Ele só vai poder cobrir. E agora, como é que a gente finaliza? Com a dama em G1. Então, mexemos só a dama, você viu? A dama foi dando cheque, cheque, cheque e a torre apoiou no final. O rei veio para H6. O rei dele está muito exposto. Olha o nosso rei aqui, que importante. Ele está criando um bloqueio gigante. Os peões estão atrapalhando. Então só falta a gente trancar essa diagonal. Joga a dama lá, checkmate. Tá. Eu pensei que era a Maria, assim, já fez, já. Não precisa se preocupar com a ordem. Eu vou fazendo. Ó, a nossa torre está muito ativa aqui na cara do rei dele. Nosso rei está um pouco perigoso, né? Porque ele também pode atacar, mas é a nossa vez. Ele jogou... eu acho que dá pra... dá pra... Calma aí, deixa eu só ver se não tem nenhum ponto. Ele jogou a dama na cara do nosso bispo. Não sei porquê, mas a gente pode tomar essa dama. Só tem que tomar cuidado para não tomar checkmate, né? Se ele tomar ali...
Como é o caso, né? O nosso rei que tá em maus lençóis, né? Tá tudo preso. Se ele der o cheque, a gente perde essa casa. Mas como a torre tá muito longe, talvez dê pra gente colocar alguma coisa no meio do caminho. Lembrando que o É, nosso né? Tem o cavalo ainda. Mas o cavalo é tomado. Isso, joga o cavalo lá. Tomado Só por que quem? Ele pode é tomar. tomado pelo cavalo. É tomado pelo cavalo. Daí já não é Aí. mais cheque. Daí a gente já tá seguro. É, justo. Então a gente ganhou uma dama e perdeu um cavalo. E se quiser, dá até para recuperar um cavalo. Porque Uhum, se ele toma aqui, ele vai ganhar um peãozinho e a gente já criou uma casa de fuga pro rei. verdade. Então podemos tomar sem perigo ali. Ah, a gente esqueceu de calcular esse, né? D6 deixou passar batido. Mas como ele não dominou a casa D6, a nossa única jogada, a gente foge. Olha lá, ele tá vindo com cheques diferentes. Cavalo E6 e cavalo E5. Dominou aqui, a gente não pode voltar. Só sobrou duas casas para nós. E5 e D5. Para onde que nós vamos? Tem que cuidar que se sair em direção a E5, a gente toma duplo, né, e cai a dama, né? Boa, isso mesmo. Dá um duplo triplo, no caso. É, um triplo com varanda, né? Como diz o Uhum. Rafael Chess. Então ele vem com a dama, o cavalo aqui em C6 e vai atacar a dama, a torre, o rei, e daí vai recuperar material. Né? Eu acho que dá pra tirar, acho que dá pra mover pra D5 por duas coisas, né? Primeiro que sai da coluna que tem a torre mais ativa, né? E isso, se a gente Tem as ficar aqui é um duas perigo. rolando ali e já não cai no triplo, né? E aqui a gente vai receber só 3 tipos de cheque: de cavalo ou de bispo. E ainda por cima vai dar para escapar, né? Se ele der cheque de cavalo, a gente toma um peãozinho. Se ele der cheque de bispo, a gente foge para cá e fica de olho nos peões. Boa. Agora, com a dama e 2 torres. Nós temos que dar mata no rei. Sempre que tiver 2 peças apoiando uma casa grudada no rei, a nossa ideia principal vai ser grudar a dama lá. Que ele só sobrou uma casinha. E agora a gente vai dar. Nossa, esse mapa é muito legal. Esse eu apliquei lá no nosso torneio presencial em alguém. Ou foi em umas partidas só brincando. Você coloca 3 peças pesadas nas colunas aqui. É muito forte. Só que ele ainda vai ter a cobertura de torre, né? Então, ainda não vai acabar o jogo. Mas a gente consegue jogar a dama lá e finaliza o exercício. Boa. 1444. 26 já. Eu nem chego nisso nos 3 minutos. Já me passaram. Calma aí, calma aí. Depois, quem estiver assistindo pode dar pausa no vídeo, se estiver indo muito rápido agora, né? Olhar no começo que a gente foi mais devagar. A SD é meio complicadinho, né? Esses já estão ficando mais difíceis. Perceba que o mate não é tão claro. Tá, calma aí. Esse aí já tá bem complicadinho. Já tá bem complicadinho. Olha, talvez tenha algum ganho assim no. Tem não. Não Esse tem é nada. bonito de fazer quando você encontra, porque é um sacrifício de dano temporário, né? Você toma o cavalo e aproveita as 2 torres aqui e o alinhamento do rei com a dama. Sempre que tiver rei e dama alinhado, você tenta dar um cheque que pega a dama. Então, nesse caso, se você sacrifica a dama,
ele toma de bispo e abre para nossa torre. Então, quando a gente tomar a torre, ele vai ter que tomar de dama, senão já perde a dama. E a gente toma de novo com a torre e acaba dando cheque, né? Ele é forçado a tirar o rei. E por fim a gente defende o bispo para qualquer lugar. Eu tinha pensado nisso, só que não tinha dado certo, porque eu tinha colocado a dama para tomar o peão de G4. G4. Aí tinha dado um probleminha, assim. Eu ainda não encontrei o que fazer quando ele tomar de peão, mas eu acredito que a gente pode simplesmente tomar o peão de novo e já ganha alguma coisa. Ele fica com a dama, né? Exatamente. Enfim, de qualquer forma, aqui vai ser um bom lance. E ele entrou na linha ali. Tinha também uma linha que ele fugia com o rei primeiro, mas aí a gente tomava dano e depois a torre. Então aqui, agora a gente quer dar um mate, entrar com a dama lá, só que ele vai fugir para G4. Daí a gente avança F5 e ele foge para F4. Daí a gente retorna com a dama para E4 e a checkmate. Jogam as pretas. 1.600 provavelmente esse exercício por aí. Dá pra... esse daí não é tão difícil quanto os outros, né? Ó, tem um bispo defendendo. Cuidado. Sim. Aparentemente pode ser mais fácil. Acho que a ideia inicial é jogar a dama E3, né? Pelo que eu entendi, assim. E3 tem duas peças defendendo. E agora tem que calcular as duas. Além de que ele pode fugir para G2. Se ele fugir para G2 é mais fácil, né? Rei G2, dama F2, quase mata. Só que ele ainda pode voltar, né? H3. Daí a gente não progride. Então, dama aqui, se ele for com o rei lá, a gente vem com a torre, ele vai e a gente vem com a dama. Muito bem. Ah, não. A dama não vai, tem a outra. Daí a gente pode sair com a torre para qualquer lugar, tipo aqui, que dá um cheque descoberto. Daí ele sai deve... Não tem algum tema, não tem algum tema do cavalo com cravada ali? Teria, né? Se a gente colocasse uma torre. Não, mas se o cavalo... Não tem. Calma aí, eu me confundi isso daí. Eu acho que dá para jogar aqui, independente do que ele cobrir, a gente toma dando cheque. Porque se ele vier para cá, cai na mesma ideia e a gente tem uma peça a mais ainda. E aí depois que aí joga a dama, a dama D3, né? E vai defender com uma das duas peças, aí toma de torre. Isso. Aí vai voltar vai ir a outra peça, toma de dama. Aí o rei vai fugir para casa, para H4, né? É a única que tem. E aí quando ele fugir para H4 tem o cavalo, né? Vai ter que ver se dá certo, né? Acho que não dá certo. A gente vai ter tomado já o cavalo e o bispo. Então você joga a dama porque ele vai jogar primeiro aqui. Daí a gente toma, ele joga o cavalo ou o bispo, né? Não importa a ordem, a gente toma também. Então a gente vai ter o nosso cavalo. O nosso cavalo. Isso. Nosso cavalo eu nem pensei em usar ele. Deixa ele quietinho lá na defesa, tá fazendo um bom trabalho. Porque se ele vier correr em H4, primeiro que ele não vai ter a casa de G6. Segundo que a casa de F5 está controlada pelo peão. Não vai ter como. Mas a gente tem a nossa dama para ganhar a torre dele. Ó. É verdade, tem a torre, tinha esquecido. E o exercício acabou ali. Eu tinha esquecido do ganho, eu não tinha visto o ganho da torre. Eu pensei que tinha continuado. Boa. Dama D2. Ele atacou a nossa dama. Quer dizer, pressionou a dama, né? Ameaçou, sei lá, cavalo aqui e mata colar. Mais ou menos assim. Ou ganho de material. Enfim, ele tem um ataque forte aqui.
Mas a gente pode dar um contragolpe lá, porque o rei dele também está exposto, né? Tem umas casas aqui livres para a gente atacar. Dama cheque e acabou. Porque ele ia tomar o mate, né? Se a gente for ver aqui no cantinho, não sei se aparece para vocês quando eu passo o mouse. Independente para onde vai, a dama entra ali em D7 e é mate apoiado pelo bispo. Torre lá, tá de olho no cavalo. Eu posso tomar o bispo, ficar de olho na dama, só que daí ele dá um contragolpe aqui. E a gente só tem uma peça defendendo, e ele dá com a torre e é checkmate por conta do corredor. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que... e se tomasse... Não calculei tudo ainda, né? Ainda é só uma ideia. Uhum. Mas se tomasse de bispo, tomasse o cavalo dele de C6, e aí a dama vai ter que fugir para algum lugar, vai ter que tomar. Ele pode dar um intermediário tomando o cavalo. Esse mas é o isso problema. não assusta porque a gente tem a torre defendendo, né? Que daí a gente ganha a dama e tá faceiro. Uhum. Só... Aí a dama tem que tomar, ou... É que eu não sei se a dama não pode fugir também, né? Isso. A dama pode fugir, né? Ela não é obrigada a tomar. Mas independente para onde ela fugir, não tem ataque forte no rei, né? Nosso rei está bem protegido. E todas as peças estão defendidas aqui, né? Que eu acho que já tirando a dama dessa casa, dessa linha, coluna forte, sim. Uhum. Daí já resolve o nosso problema, né? Eu acho que já é uma... Ele fica defendido. E se ele quiser vir pressionar nos cavalos, né? Depois que a gente tomou aqui, a gente ainda assim poderia tomar o bispo. Porque supondo que ele tome o cavalo, a gente já ganha 2 peças, né? A gente tira o nosso bispo e aqui já fica uma defesa muito forte, né? 3 peças defendendo. Então é isso mesmo. Ele resolveu tomar. E a gente recupera tudo. Tá, agora essa é uma parte legal. Chegando no 1700. É a promoção de peão. Primeira vez que aparece esse tema. Então a gente quer disparar. Avança 2 vezes para. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que calcular se ele não tem promoção aqui desse lado, né? Que vai dar quase no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 tempos. Tanto pro nosso quanto pro dele. A diferença é que nós temos um peãozinho aqui, né? Que intersegue. E como o rei não consegue pegar nos peão, que vai avançar 2, e o rei só anda 1, então dá para avançar tranquilo. Daí aqui só tem que lembrar de tomar, né? Daí pode deixar o rei capturar o outro peão. Então acho que não era tão forte nesse exercício, vamos dizer ali. Enfim, atacou a dama. Eu posso dar um chequinho aqui. Se ele cobrir de torre, daí ele se resolve, né? Se ele tomar de dama, a gente toma de torre e defende a dama. Tomar de bispo cavalo, ele toma de torre. Daí já. Aí toma de torre. E só que se a rainha tomar, troca tudo, né? Não ganhamos nada. Perdemos nosso ataque forte. Não vale muito a pena. E ainda ele fica com bispo a mais, né? Mas se... calma aí que tô tentando pensar aqui. Tudo bem. Tem poucos lances candidatos aqui, né? Se eu mexer qualquer coisa, ele pode tomar nossa torre. Não sei se tem, eu não sei se tem outro lance a ser feito senão o bispo por cavalo, né? Acho que esse é o primeiro.
Dá pra gente escolher se toma de torre ou de bispo. Se tomar de torre, ele captura a rainha ali do lado, né? Mas daí a gente toma com a torre, né? Daí a gente perde a dama por 2 peças. Ainda é ruim, né? Mas ainda pode ser uma alternativa. A gente tem uma outra torre aqui, mas é lento, né? Que ele tá atacando a dama. Não sei se vale a pena gastar um tempo com a torre lá embaixo. Mas a gente pode usar a torre no final. Hum. Ele ataca o bispo aqui, toma lá. Ele toma aqui, daí a gente pode cravar. E depois entra. Mas ele ainda vai ter um lance tomando a torre. Não vai dar. Calma que esse daí tá bem difícil já. Nunca resolvi um... O meu máximo é 1500 e poucos, 1600. Sério? Tá no limite. Esse eu também tô achando difícil. Calma, se tomar de torre, se tomar de bispo... Toma de bispo, toma de torre, não dá. A gente não precisa tomar, né? A gente pode Verdade. cravar. Mas daí Dá ele pra toma cavar. o que eu tô achando. Aí acaba o ataque, basicamente. Uhum. E se tomar de torre, aí ele vai tomar a dama lá. Daí a gente dá o cheque, ó. Achei uma outra solução. Ele vai ter que voltar, provavelmente. A gente dá o cheque. Mas se tomar de torre, ele vai tomar com dama. Ele toma com dama, a gente vai pra cheque, ele volta com a dama, a gente coloca o bispo ali. O bispo já morreu. Tá. O bispo foi o primeiro. Calma, é que eu me perdi no meio do negócio. Pra mim tava no. Ele toma de torre. A gente toma de torre. Pra começar. Tudo bem. Isso, toma de torre. Ele toma de torre também. Toma de torre também. Não, acho que ele nem toma de torre. Ele já vai direto pra dama. Vai direto pra dama, tá bom. Que daí a gente pode até tomar a dama. Não, tá certo. Só que aí a gente. Só que aí. Se ele tomar a nossa dama, a gente a gente toma a dama dele, toma a né? dama dele. Daí quando ele vier lá, daí sim a gente entra com cheque. Daí quando ele subir, a gente pode dar até cheque lá. Coloca lá e dá cheque. Enfim. A gente ainda vai acabar meio em desvantagem, né? Também acho. Calma aí. Nossa, meio-dia 12 já. Isso que eu ia perguntar, não vai ter almoço aí? Sim, eu vou ter que sair daqui a pouco. E você também, né? Eu tô só. A Kiz aí tá me embasbacando um pouquinho. Dá vontade de resolver, né? Acho que vai ser nosso primeiro erro agora, que a gente vai ter que arriscar. Possível. Tá. E qual que era a continuação do bispo? Começando com o bispo, toma, ele retoma com a torre. Daí a gente toma com a torre nossa, ele vem com a dama, cheque. Eu pensei em dar cheque com a dama aqui. Porque daí ele poderia voltar com o rei, mas já seria ruim, né? A gente toma aqui. E se ele cobrir com a dama de volta, a gente toma aqui também. Mas daí acaba nesse meio caminho, porque ele pode cobrir com o bispo ou com a dama. Daí a gente toma a torre. Ufa. Como é que eu não peguei? Bispo toma, torre toma. Torre toma, dama toma. Cheque. Aí o dama cobre, dá cheque e pega a torre. Independente, aqui ele vai ter 2 alternativas. Voltar a dama ou vir com o rei. Independente do que ele fizer, é cheque e pega a torre. Ufa, rapaz. Foi longo esse. Exato. Vai almoçar agora? Eu vou continuar aqui. Tentar indo. Ô, louco. Mas pode ir, fique à vontade. O homem digere xadrez. Que daí eu salvo a gravação, né? Até onde a gente for. Justo. Pera aí. Então eu vou pensar mais um pouco. Aqui a gente dá cheque, ele recua. Tem almoço lá depois embaixo. Tá, essa aqui. Vai dar um ataque descoberto. Isso daí mesmo. Isso daí que você disse. Só que pra onde? Eu queria pegar o cavalo, não dá.
Se eu pego o bispo, ele pega aqui, já era. Se eu tomo aqui, ele foge para lá. Ah, então já sei. Então a gente foge para cá. E daí Mas a gente toma, e se ele ir para lá para baixo, a gente dá um mate aqui. justo. É verdade, né? Dá um descoberto e outro de tomada, né? Uhum. Mate. Lá Fecha a fileira e toma e vai lá pro fundo. Boa. Mate? 250. Mate. Agora aqui a gente já tem uma ideia boa de dar um cheque. Ele vai. Cheque Branco. para o duplo. Ele toma. Cheque. Opa, cheque com a dama, melhor. Ele pode cobrir com a dama. Tá, e se eu der cheque aqui, ele não vai cobrir com a dama. Ah, eu posso simplesmente tomar a torre aqui. Ah não, eu tô tomando mate. Tá, então primeiro eu vou desviar a dama dele. Primeiro eu faço essa sequência aqui. Toma. Daí cheque. Ah é, aqui eu ganho a dama, porque não é a dama que toma lá. Tava achando que a dama tomava lá. E é bom jogar isso porque eu Ele tenho desvia, a dama fica cravada, né? O rei fica nas costas ali. Só tem que tomar cuidado que ele tem um intermediário aqui. Mas daí eu tomo a dama dele primeiro, um cheque. E daí depois que ele tomar, eu fujo, né? Tá, vamos calcular com calma. Cavalo F7, rei G8, cavalo H5, G por H5, torre G3. Beleza. Se ele tomar, eu tomo. Quando ele tomar, eu me escondo aqui. Tá bom, né? Vamos fazer com outra cor. Fica uma dama contra duas torres, né? Uma dama contra duas E torres. com maioria de peão. É, ainda também. E a gente toma o peão depois, né? Qual peão? Lá, o peão de C7. Ah, lá, é verdade. Vai comer. Só Dá que é a pra vez ir. dele, né? Vai ser a vez dele e ele vai ter Oi? só duas torres. Ele vai poder dobrar aqui e meter um ataque forte. Tá, e se ele não tomar dama primeiro, se ele tomar de torre aqui? Daí a gente toma lá primeiro. Dá cheque. E daí depois pega a dama. Beleza. Professor, agora eu vou almoçar, daí depois eu vejo a gravação, não tô mais processando muita coisa. Isso aí, Maria. Bem que faz. É, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter ficado até agora. Então, eu acho que, independente se for erro nosso ou não, a gente já tá ficando pelo caminho também. Bom, o começo acho que só tem isso, né? Ah, eu posso colocar um torre por A1 em algum momento. Só que não pode estar tomando checkmate. Isso só vai dar para não tomar checkmate quando estiver aqui. Nessa posição, depois de torre. E ao mesmo tempo, depois de torre, ele não está em cheque. Ele pode tomar. E a gente toma. Eu acho que essa linha faz sentido. Só que eu tô só com medo dele tomar primeiro de dama. Mas se ele toma primeiro de dama, a gente toma com cheque. Daí a gente toma. Isso. É isso que eu tinha falado antes, que o rei vai estar nas costas, né? Isso. Então não tem o que fazer. Vai ficar com dama contra uma torre. Daí é vantagem. Muito bem. Agora aqui é checkmate no reizinho dele. Ou melhor, nem vai precisar dessa, né? Aqui sim. Tem uns exercícios bem fáceis no meio, não sei porquê. Ele chamou esse de 1900, mas longe disso. Bah. Meus piores são os de ganho material, assim, que a gente quase nunca presta atenção nisso. É mais difícil. Cheque. Eu acho que é. E aí, cavalo. Cavalo, cheque. Ganha material, pode ganhar material, mas não sei. Mas acho que volta da máquina.
Volta. Boa. E é mate. Isso mesmo. E mais devagar pra quem for ver logo assim. Daí aqui é um mate bem legal, mate andorinha. Mate o quê? Mate calda de andorinha. É mais ou menos assim, né? Você memorizou todos os nomes dos mates, assim? É, mais ou menos. Tem mate filidor, mate árabe, mate do corredor, tem vários. É bom a gente ir treinando e sabendo. É porque são tudo padrões, né? Que a gente conhece depois. Então, mate árabe é quando tem uma cauda de andorinha, mate de andorinha é quando tem uma cauda mais ou menos assim. Como se fosse 2 ganchinhos, né? Na ponta. Entendi. Deles das brancas agora. Vixe, agora eu vou ter que parar tudo isso. Ih, tem passou, hein? Mas estamos tristes já. Bom, eu só tenho 3 lances para fazer, ou um derrei, mas o derrei é pior a posição. Se eu jogar. Tenho minhas dúvidas, assim. Eu pioro a posição e ele toma. Né? Se eu jogar o cavalo, ele tranca meu peão. Eu só precisava dar cheque, né? Porque ele tá controlando, mas não tem como eu dar cheque sem que ele tome. Acho que dá pra jogar rei G4. Pra mim, tá certo. Rei G4? Rei G4 é uma boa. Tomar o rei dele. Agora só G4, daí ele toma em passante. É forçado tomar em passante. Daí a gente crava ele aqui e dá afogamento. Olha lá. Ah, não é afogamento, ele pode avançar aqui. Daí ele avança e a gente dá cheque mate com o cavalo. Nossa, essa é bonita, acho que eu nunca fiz. Ó, aqui, quando eu jogar aqui o cavalo, ele não vai poder mexer o bispo, não vai poder mexer o rei, não vai poder mexer o peão de G3, nem o de H6, só o peão de G5. Daí, quando ele mexer lá, o rei dele... Ah, ele vai ficar afogado? Ah, não vai ficar, não. Ele quase ficou afogado, porque ele tinha um lance de peão. E agora eu vou dar cheque. Ele podia ter sido afogado, né? Eu tava quase procurando afogado. Não podia ter sido afogado, no caso. Era o único lance que ele tinha, né? É Zwong, né? Zwongzinho. Zug Zwang. Isso mesmo. Isso daí. E eu até estava favorável a aceitar o empate já, né? Com 3 peões a menos, mas tinha marca bem melhor. Aqui eu posso sacrificar uma peça e dar o cheque e pegar o cavalo depois. Só que se eu sacrificar de bispo, ele toma e ataca meu cavalo. Depois quando eu der cheque. Eu tomo o cavalo, ele toma o cavalo e dá elas por elas. Então eu tenho que sacrificar de cavalo. Ele não vai dar... Que ele não vai sacrificar o bispo, né? Porque o cavalo tá cobrindo, né? Ele sacrificar o bispo? Não, é que você não vai sacrificar porque o cavalo tá cobrindo, o rei não consegue tomar, né? Ah, verdade. Tá certo. Esqueci totalmente esse detalhe, né? Quando tem 2 coisas, o rei não toma. Eu queria dar um cheque aqui, né? Da mata, mas não dá porque tem uma... Mas a torre meio que dá uma complicada, né? Eu posso atacar o cavalo primeiro, então. Daí eu ameaço o cheque, ele sai lá e cheque mata, descoberto. Acho que pode fazer sentido. E daí se ele não fizer nada, se ele der uma fuguinha pro rei, eu tomo o cavalo. Se não, você... E se ele fugir, se você tomar o peão lá na frente, você ameaça o cavalo, o cavalo... Calma aí. Se eu tomar de bispo de cavalo aqui, eu passo a vez pra ele, né? Daí eu acho que ele pode fazer milhares de coisas. Tem que ameaçar o primeiro lance é ameaçar o cavalo, então, com a torre. Só que daí tem que calcular se ele contra-ameaçar nosso cavalo. Que daí eu posso tomar o peãozinho. Sim. E não dá certo nenhum jogo, nenhum tipo, por exemplo, F2, assim, pra ameaçar o cavalo, mas não sair da coluna. Não, né? Porque daí eu não ameaço lá também. Daí ele pode jogar... Opa, ele pode tirar o cavalo. Justo.
Daí eu vou ganhar peão, mas nada disso. Ou ele pode contra-atacar aqui. Ah, não, também não dá. Também dá certo, porque daí se eu tomo lá, ele toma aqui. Se ele toma de bispo, toma aqui também. Então, a ameaça dele é torre E8. E se eu der cheque, ele foge pro rei. Se eu der cheque, não. Se eu ameaçar o cavalo, ele foge pro rei pro F7. Mas se ele fugir com o rei pra F7, isso, move o cavalo pra G5. Boa, cavalo G5 cheque. Daí ele não vai poder atacar meu bispo. E se ele atacar o cavalo, eu dou um cheque descoberto nele. Tá? Porque daí eu vou ter a torre, né, na cara dele. Dá um cheque descoberto e tira o quê? Cheque descoberto. Eu tenho que proteger o bispo. O cheque descoberto aqui. Boa. Ele não vai poder atacar a torre nem o bispo por aqui, nem por aqui, porque o cavalo controla. Vou estar protegido lá. Independente para onde ele sair, eu tomo o cavalo. Ele defendeu lá primeiro. Não gostou dessa sequência. Até porque ele ataca aqui, né? Esquecemos desse final. Que era ameaça. Rapaz, eu pensei que ele ia parar aí já. Se ele não tivesse contra-golpe, ele parava aqui. Já passou de 2000 aqui. Bom. Agora nós temos um dilema, porque se tirar um, cai o outro. A menos que a gente pegue o bispo dele. Então a gente tira pra cá, que daí se ele tomar o cavalo, a gente... Isso que eu ia chutar. Se ele toma o bispo, a gente recupera o cavalo. E lembrando que não tem mata do corredor aqui, né? Porque a gente fugiu aqui. Senão ele tomava de bispo, a gente retomava e era mata. A gente fica com um cavalo a mais. Eu, safado. Isso. Agora ele não fez nada, né? Ele tentou intimidar para tomar o cavalo. Mas a gente pode simplesmente tomar o cavalo. Acho que 2065 eu vou parar por aqui e vou ir almoçar. Então, beleza. Bom almoço. Falou, até mais. Vou resistir mais um pouquinho. Até. Ele vai ter a casa de G4 e H7 para fugir com a dama. E ele também vai poder tomar aqui. Então talvez seja melhor começar com o cavalo tomando para tirar um bispo no cheque, né? Pode tomar com qualquer cavalo, daí sim eu ataco. Ele pode ter uma casa a mais agora. Se ele vier para G4, eu avanço para F3 e ele está preso. Então, G4 não dá. Independente para onde ele for, eu posso jogar bispo H3. Cheque, intermediário. Se ele cobrir ou não. Se ele cobre, vai ter um cavalo lá. Então eu começo com o bispo aqui. Bispo cheque. Ele não pode jogar esse, né? Só entrega o peão. Bispo por F5. E daí tá preso lá. Tudo isso daqui tá controlado. Ele só vai ter essa jogada aqui também. Então esse é um bispo aqui. Pegando, cadê uma dele? Tem a ideia de cheque. Dá pra dar o cheque por aqui. Também não dá, ele tem mais peças defendendo. Dá pra eu cobrir, tentar atacar aqui. Toma primeiro. Nada. Dá pra dar um garfo. Garfo interessante. Mas tacar a dama primeiro. Vou dar cheque lá.
Aqui foge. Opa, pra cá não. Foge pro ladinho, daí recupera. Ou pra qualquer lugar, né? Não dá também, porque eu ganho uma torre, perco o cavalo. Ganho 2 torres, perco o cavalo e a dama. Geralmente é bom começar com os índices mais forçados. Como estou com pouco tempo, forcei e errei. Veio 2 brancas. Quase dando mate. Só vai sobrar essa casinha. Cheque. Ele foge pra cá, né? Daí eu já perco mais ou menos. Se bem que não. Não mata, né? Uma vez as pretas. Ele está promovendo. Eu seguro aqui e mate um. Não! Como assim? Vamos lá. Se eu jogo aqui. Ah, ele volta. Esqueci. A solução era cheque lá. Cheque lá no mate. Era mate 1, mas não o que eu fiz rapidão. E o último, não quero perder, né? Mas se perder também não tem problema. Tá cravado. Dá pra dar um cheque. Dá pra ele descravar e não acontece nada, né? Ah, eu tenho uma torre aqui. Cheque. Cheque. Toma, toma. Cheque aqui. E a mata, né? Esqueci dessa volta. Isso não muda, né? A torre tá cravada. Das brancas. Não tem problema de promover desde que eu demate lá. Mas o rei de casa escura, né? Uma vez que a casa clara. Ah, eu jogo aqui. Agora ele cravou, mas eu tomo, né? Não, afoguei! Ai, afoguei. Ele promove, eu tomo lá. Ele promove, eu tomo aqui e afogo. Então como é que era? O mate não dá. O bispo não faz nada, eu tomo aqui. Tomo peão. Porque se ele tomar o bispo, eu dou mate. Se ele tomar torre, ele toma torre, como é que é? Não, daí eu perco. Não vai tomar o peão. Não vai tirar o rei, o que é aqui? Não posso tirar a torre dessa horizontal. Ah, eu cubro. Torre 6, boa. Bispo 6. E agora eu cortei a conexão. Se ele tomar, eu tomo. Se ele promover, eu dou mate. Se ele voltar lá, eu faço o que eu era no meu plano. Promovo e dou mate. E se ele promover direto, eu dou mate direto. É isso. Tava cravado, né? Enfim. Tema da interferência, mate em 3 ou mais, peões passados, promoção e afogamento. Concordo com praticamente todos estes. E aberturas italiano ficou para outro dia, agora vamos almoçar e até a próxima. Regulamentaremos na outra gravação.
Até mais, muito obrigado. Quem acompanhou até aqui, desculpe a demora, forcei o finalzinho ali, acabamos errando, mas faz parte. 42 foi uma boa pontuação. Abração, até mais e ficamos com Deus. Tchau, tchau.